E para fazer esse delicioso recheio moça, em uma panela, eu irei acrescentar 2 latas do verdadeiro leite condensado moça, tá bom? É de extrema importância, gente, para esse recheio ter um gosto bem intenso de leite condensado de qualidade, que vocês invistam na marca dos produtos que vocês forem utilizar, tá bom? Então aqui numa panelinha eu coloco 2 latas de leite condensado e 1 colher de sopa cheia de amido de milho. Vou dissolver, tá bom? Tudo, gente, com o fogo desligado. E agora eu também adiciono 2 caixinhas de creme de leite. Se porventura você for utilizar o creme de leite em lata, é de extrema importância que você retire todo o soro para não interferir no resultado final da sua receita, tá bom? E agora, ainda com o meu fogo desligado, eu vou mexer muito bem para poder dissolver todo o amido de milho e misturar por completo o creme de leite no leite condensado, tá bom? E agora, gente, no fogo baixo, bem baixinho mesmo, eu vou mexer muito bem esse nosso recheio. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, é utilizar uma panela de fundo grosso, tá? Se porventura você não tiver uma panela de fundo grosso, você pode utilizar a panela que você possui aí na sua casa, porém com o fogo bem baixinho mesmo, gente. O segredo dessa receita é você mexer ele muito bem, principalmente nos cantinhos e no meio da sua panela, e com fogo baixinho, porque como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, recheio branco tende a queimar muito fácil, tá? Então, você precisa tomar muito cuidado para não criar aqueles pontinhos marronzinhos que também vai interferir tanto no sabor, porque vai dar um residual de leve queimado, como também na textura do seu recheio, né? Como a gente tá fazendo um recheio moça, esse recheio tem que ser bem lisinho e muito gostoso e cremoso, tá bom? Então, mexa muito bem. Essa parte é um pouquinho demorada, mas eu tenho certeza que vai fazer a grande diferença aí no sabor e na textura do seu recheio. Aqui no caso eu estou utilizando essa espátula de silicone, porém se porventura você não tem essa espátula, você pode utilizar também um fouet, tá bom? Aqui o meu recheio começou a borbulhar e eu não posso parar de mexer de forma alguma, tá bom? O amido de milho, gente, entra nessa receita para poder dar essa certa estrutura que esse recheio precisa, sem precisar que ele fique cozinhando por muito tempo, tá bom? Você pode ficar completamente despreocupado, pois ele não tem gosto e muito menos textura de mingau, tá? O amido de milho ele entra apenas para dar essa consistência, sem precisar que o leite condensado mais o creme de leite para chegar na textura precise evaporar e ficar cozinhando por horas a fio, tá bom? Então, é apenas por esse motivo que colocamos o amido de milho aí na receita. Não aconselho vocês colocarem gema de ovo, muito menos farinha de trigo, tá bom? Apenas o amido de milho é o suficiente para deixar o seu recheio, gente, perfeito. E olha só que delícia! O ponto correto desse recheio é quando você joga o recheio por cima do outro, né? Você levanta a colher e ele não mistura mais, tá bom? Chegando nesse ponto, gente, eu vou desligar o meu recheio e vou continuar mexendo aí por mais ou menos uns 2 minutinhos, tá bom? Olha só que perfeição que ele fica, não criou nenhum gruminho de pelota de amido, porque nós dissolvemos ele antes, e também não está com aqueles pontinhos marronzinhos. E é muito importante isso. Aqui eu desliguei, ele continua fervendo, é normal, e vou continuar mexendo para poder manter aquela cremosidade que a gente precisa. E o nosso recheio, gente, por incrível que pareça, já está pronto, porém agora eu vou dar alguns detalhes e algumas dicas para vocês, tá bom? Como o nosso recheio já está pronto, eu já mexi por mais 2 minutinhos para ele abaixar a temperatura dele. Eu vou transferir esse recheio para um refratário e vou colocar um plástico filme em contato para não criar aquela película. Olha só essa cremosidade, gente, fica com uma textura de leite condensado incrível. E vou levar ele para esfriar em temperatura ambiente para poder manter a cremosidade. Eu não quero que o meu recheio fique muito duro no momento que eu for utilizar. Esse recheio você pode utilizar tanto em
ovos de Páscoa, quanto em bolos também. E, gente, esse recheio com uma geleia de morango ou uma geleia de maracujá fica divino, tá? E aqui, depois de frio, você pode utilizar ele totalmente pronto mesmo, assim, do jeito que ele tá. Olha só como ele fica perfeito. Ou aqui no caso, gente, foi meu caso, né? Eu utilizei ele para um bolo. Então, eu bati 200 gramas de chantilly e misturei para apenas dar uma leveza, tá? Ele fica 100% incrível, gente. Usem e abusem desse recheio, tá bom? Recheie aí os seus ovos de colher ou os seus ovos de casca trufada. Misturem ele, gente, com uma geleia de frutas vermelhas, que, nossa, vai ser sucesso garantido aí nas suas encomendas, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um grande beijo e até a próxima!